Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fora da Sala. Um podcast que não poderia ser um e-mail. Entenderam, né? O podcast Fora da Sala é uma produção do Senac Santa Catarina e nasce então com a proposta de conhecer histórias e conversar sobre diferentes assuntos com profissionais qualificados que têm muito a contribuir com a gente. Para iniciar então essa história, esse podcast de hoje, o assunto é gestão de equipe comercial para potencializar as vendas de uma empresa. Um assunto bem bacana e bem importante, então. E para conversar e trocar ideias justamente sobre ele, eu tenho duas convidadas muito especiais hoje. A Vanessa Hoffman, que é professora, graduada em Gestão de Recursos Humanos e técnica em Administração, pós-graduada em Musicoterapia e Docência no Ensino Superior, com especialização em Coaching, Análise Comportamental e de Sabotadores Mentais. Olha que interessante! E também atua com vivência na gestão de projetos de desenvolvimento tecnológico, inovação e em recrutamento e seleção pessoal, treinamento e desenvolvimento e RH e coordenação de equipes. Que legal, Vanessa! Muito bacana. E a minha segunda convidada é Adriana Prates. Olá. Olá. Professora há 11 anos, graduada em Pedagogia Empresarial, pós-graduada em Neurociências e Processos Psicológicos, com MBA em Liderança e mestranda em Negócios e Empreendedorismo, além de ser especialista em gestão de pessoas. São 26 anos atuando no desenvolvimento humano e 10 anos de mentoria em carreira e liderança. Então, Adriana e Vanessa, bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Preparadas, então, porque hoje eu vou tirar o suco. Eu vou querer saber de tudo. É isso que a gente gosta. Que bacana. Então, vamos lá. Um prazer recebê-las para esse assunto tão bacana. Eu vou dividir, então, o assunto em tópicos para a gente não se perder. E aí o pessoal também não ficar, meu Deus, mas falou lá, agora voltou aqui. Então, para a gente poder se organizar. Vamos começar falando como montar uma equipe de vendas de sucesso. Ela já balançou a cabeça ali, então bora lá. Eu queria saber, qual que é o papel do gestor, que é uma palavra, uma pessoa bastante importante, que se fala muito, né? O gestor. Então, qual é o papel do gestor e qual é o impacto dele na equipe e nas vendas? Eu vou começar então, Vanessa. O papel do gestor é muito relevante. Ele tem que ser, acima de tudo, uma pessoa coerente. Então, ele tem que deixar muito claro aquela comunhão entre fala e ação. Por quê? Porque ele precisa passar credibilidade. A gente só passa credibilidade com coerência. E a coerência, ela começa na transparência. Então, assim, se tiver dificuldades no dia a dia, se as coisas não estão indo bem, esse gestor, ele tem que ser transparente. Ele tem que abrir o jogo com a equipe e ele tem que pedir ajuda, né? Olha, eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido, assim, porque o que está acontecendo é isso. Então, ele tem que ser transparente e, com isso, ele vai ter bastante coerência. Uma outra questão é que ele precisa, né? O papel dele precisa ser motivador e reconhecedor, né? Então, ele precisa reconhecer as pessoas nos seus talentos, nas suas entregas especialmente, né? E ele também precisa entender o que motiva cada pessoa. E aí sim, porque isso é muito individual, né? E aí sim, ele pegar esta questão e trazer à tona e trabalhar isto, né? Da melhor forma possível no dia a dia, em ações muito práticas. Então, acredito que eu respondi? Sim, com certeza. Vanessa, a Adriana falou uma coisa que eu achei bem interessante e que eu acho que, infelizmente, é bem difícil, que é um gestor pedir ajuda. Isso porque, será que na cabeça, assim, eu sou o gestor, se eu pedir ajuda, vai mostrar alguma fraqueza? Por que tem um pouco dessa dificuldade em se pedir ajuda? Galera, vamos pegar todo mundo junto do que aquela coisa. Não, eu abraço, eu pego, eu faço, eu aconteço. Assim como a Adriana falou, na equipe nós temos pessoas que se motivam por... É diferente como o que motiva cada um. E o gestor também, cada gestor é diferente.
É uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente. Nós temos hoje, graças a Deus, uma mudança aí de mentalidade na gestão de algumas empresas. Tem algumas empresas que vêm trazendo outra proposta, onde tem, sim, um organograma já diferente, as pessoas já atuam mais parceiras, não tem aquela hierarquia, eu mando, tu obedece, né? Então, a gente já tem essas mudanças acontecendo no mercado. Mas também temos profissionais que não aceitam esse tipo de mudança. Temos profissionais que justamente por saberem que estão num cargo de gestão, pensam que, não, se eu pedir ajuda, daqui a pouco eu estou mostrando uma fraqueza minha. E, na verdade, não é uma fraqueza. Pedir ajuda é, na verdade, eu estar me colocando realmente como uma pessoa. Ao invés de fraqueza, eu demonstro, na verdade, poder. Porque Exato. eu estou me colocando ali. E vulnerabilidade, né, que é uma coisa tão difícil para o ser humano, realmente é difícil para nós nos colocarmos numa situação de vulnerabilidade. Mas quando eu faço isso com uma equipe, eu engajo muito mais essas pessoas. Eu trago muito mais elas para mim. Mas claro que a gente tem diferentes perfis, tanto de profissionais atuando em qualquer área, como de gestores ali, né? Então vai depender muito realmente da visão que essa pessoa tem enquanto está ali. E o quanto ela quer se desenvolver. Porque se ela escolher se desenvolver nesse sentido, né, estar aberta a mudar essa mentalidade, pode trazer um resultado positivo. Mas se ela escolher continuar por esse caminho, virão consequências disso, né? Dá para se falar que uma equipe tem a cara do seu gestor ou não? O gestor pode atuar de um jeito e a equipe pode atuar do outro ou não? Tudo tem que ser encaixadinho para a coisa funcionar. Vamos ouvir as opiniões. Eu acredito que sim, que o gestor reflete muito na equipe. Até porque quando a gente vê, às vezes, numa troca, numa transição de gestão, muda completamente. Às vezes eu tenho uma equipe que está ali entregando muito, troca a gestão, baixo desempenho. Assim como o contrário. Às vezes eu tenho uma equipe que não tem entregado tanto, troca a gestão e aquela equipe se engaja e entrega mais. Bacana. Bacana. Não sei se a prof tem a mesma opinião. Tenho a mesma opinião. Eu acredito, assim, que a gente não pode, o gestor não pode impor, né? A mentalidade dele, ou a mentalidade dele tem que se sobrepor, o estilo tem que se sobrepor aos outros. Mas, mesmo que ele não queira, o estilo dele é compartilhado, né? Então, é como se fosse uma espécie de contágio. Então, se o gestor, ele não está bem, a equipe não estará bem. Se o gestor está bem, a equipe vai estar bem. Então, isso é fato, isso acaba contagiando mesmo, né? E quando o contágio é repetido, isso pode virar um padrão. Um padrão. E aí, para mudar um padrão... É muito mais difícil. É muito mais difícil, né? Como é que se define o perfil ideal para cada cargo numa equipe comercial? Então, vamos começar pelo do vendedor, né? O vendedor não é assim, eu quero recrutar alguém para vendas. Eu acredito que tudo começa no recrutamento. O nosso tema principal, o que vai gerar esse resultado, começa ali no recrutamento, né? A gestão começa no recrutamento. Então, eu vou ter esse olhar. O vendedor é como? Só aquela pessoa espontânea, aquela pessoa que não tem vergonha, que aborda. Depende. Será que é esse o perfil que eu preciso? Porque antes de eu pensar num perfil de vendedor, tem que pensar qual que é meu produto? Qual que é o produto que eu tenho? Qual que é o meu cliente? Como é o meu cliente? Como que é o tipo de venda que eu realizo? Porque cada tipo de venda exige um perfil diferente de pessoa para lidar com aquilo ali. Então, começa tudo internamente, esse olhar, para depois eu pensar no perfil que eu vou colocar ali, né? Nesse cargo. Assim como em todos os outros ali da equipe comercial. Porque eu preciso... Que competências que essas pessoas têm que ter? Daqui a pouco, eu preciso de uma pessoa que está aberta a ouvir não, porque... Quanto não a equipe comercial ouve? Nossa. Né? Como que é a resiliência dessas pessoas? Eu preciso de pessoas que tenham paciência, porque daqui a pouco a minha venda é uma venda que demora, que tem que ir namorando o cliente, demora até chegar efetivamente fechar a venda. Então eu tenho que pensar numa pessoa que tenha essa competência. Então tudo começa em primeiro eu entender qual que é o produto, porque... Eu vou contratar alguém para trabalhar numa funerária,
é muito diferente de uma equipe de uma... Casa de festa. Casa de festas. Uhum. É bem diferente o perfil, né? Uhum. Então, assim, tudo começa pelo produto, entender? Olhar para dentro, olhar para o tipo de venda que eu faço, para o mercado que eu estou buscando atingir, a cultura da minha empresa, como é. Porque também tem pessoas que não se encaixam em determinadas Sim. culturas, né? E aí, eu entendendo exatamente isso, eu vejo o perfil que eu vou buscar no mercado. E esse perfil vai completamente ser responsável pelo resultado que eu vou ter depois. Porque pode ser que eu não estou tendo o resultado que gostaria porque eu estou com a pessoa errada. Sim. No lugar errado. Não é um perfil. Ela pode ser vendedora, mas talvez não do meu tipo de produto. E isso eu já vi acontecer bastante, assim, no mercado, né? Uhum. Às vezes eu tive agência de empregos por 4 anos. Então, daqui a pouco eu tinha um cliente que queria um mega talento de vendas, não sei o que, blá, blá, blá. Tá, vamos lá, né? Não é só preencher, então, os requisitos. Não. Vai bem além. Qual que é o teu produto? Tá, é tal, ok. O que você tá oferecendo para essa pessoa? Um fixo e mais a comissão. Quais os benefícios? Não tem. Mas eu quero mega talento no mercado. Mas eu não tô entregando benefícios. Aí você tinha esse desafio de buscar pessoas. Quando você recruta alguém dessa área, qual é a primeira coisa na entrevista que eles te pedem? Qual é a comissão? E qual é o valor do produto? Qual é o valor do médio? O ticket médio. Ticket médio do produto. Por quê? Ele já calcula ali quanto ele consegue fazer. E ele já vê se para ele é interessante ou não. Uhum. Geralmente, um profissional com experiência nessa área comercial, ele chega já na entrevista querendo saber se para ele é interessante ou não aquilo ali, né? Não é diferente de outros cargos que a gente recruta que olha, tem uma aprendendo conduta várias dicas aqui, ó, para ir anotando ali. Muito bacana. Isso aí. E aí, mudando agora um pouco o cargo, teve uma vez que eu fui recrutar para coordenador de equipe comercial. Aí o dono da empresa me chamou e disse assim, olha, eu tenho um mega talento. Tenho aqui, ó, nossa, eu só quero te mostrar o currículo porque para mim a decisão tá tomada. Mas é um mega talento e eu feliz, né? Que legal, que achado. Aí ele me deu o currículo para eu olhar e dar uma opinião. A pessoa ela tinha, não lembro quantos anos, assim, mas ela nunca tinha trabalhado na vida, nunca. Ela tinha várias formações, mas em áreas diferentes. E nada batia, assim, com a área comercial. E aí eu não tava entendendo. Disse, ok, pelo currículo eu não consigo enquadrar no perfil que a gente precisa, porque é uma coordenação. Então, a pessoa sem experiência de mercado, com nada, fica difícil. Aí ele falou, mas ela é filha do meu amigo. E ele disse que ela é ótima. Né? Tá explicado. Entendi. Então, assim, a visão do gestor em relação também, né, ao que eu preciso. Entendi. Né? Aí, é um cargo muito específico, coordenação de equipe, é o que a gente estava falando ali, do gestor, é a pessoa que vai ter que engajar, que vai ter que motivar, a gente vai Então, pelo que eu entendi aqui, por exemplo, o gestor, o trabalho dele começa num bom recrutamento. Sim. O vendedor tem que ter paciência, resiliência, mais uma boa comunicação. Uma boa imprescindível. comunicação, tá? O coordenador de equipe que tu falou, tem algum que ele tem que ser bom em? Tem que saber gerir pessoas. E ele também tem que entender do perfil que ele precisa na equipe dele, né? Uhum. Eu tive uma amiga que ela era coordenadora de uma equipe comercial. E a gente ouve muito do pessoal do comercial e vê também no mercado que há uma competição, né? Entre, muitas vezes, em várias empresas por metas, né? Por metas, por comissões, há uma competição entre os colegas de equipe, que também é um desafio para o gestor dessa área, saber lidar com isso, né? E aí, um dia eu estava conversando com ela e ela me contou assim, a minha equipe é muito unida. E quando cada um que faz uma venda, todo mundo celebra. Todo mundo se abraça e celebra junto e todo mundo se ajuda. Um ajuda o outro a fechar a venda. Eu disse, nossa, mas bem incomum, porque eu ouço ao contrário das pessoas que eu conheço dessa área. Eu disse, como tu faz para te ter uma equipe assim, dessa forma?
Primeiro, era cultural na empresa, né? Já foi estabelecida uma cultura Que era assim. E o perfil que ela buscava era um perfil que eles treinavam da forma deles. Então, eles não pegavam pessoas que já atuavam com vendas. Ah, entendi. Porque já vinham com esses vícios do mercado. Então, eles recrutavam pessoas onde eles treinavam desde o início. Olha, Isso você é legal? quer ter um profissional Isso é de bom? vendas? Isso é legal? É muito. Legal, Criar né? a sua própria Sim. equipe do zero. Isso, Sim. porque a pessoa, ela era treinada naquela mentalidade. Então, para ela, aquilo fazia muito sentido. Comemorar, Ela só conhecia ajudar aquilo? o colega, É. isso. Uhum. Então, e várias vezes eu indiquei pessoas e disse, olha, uma pessoa, um ótimo profissional. Não, Vanessa, não. Porque já tem um vício uma experiência, um vício que eu não quero na minha equipe. Então, ela teve sempre esse posicionamento. Não, na minha equipe eu quero essas pessoas. E por muitos anos, aquilo, a equipe crescendo, eles batendo as metas, as pessoas crescendo junto, justamente por esse posicionamento. Então, o coordenador tem que saber lidar, né? É um gestor. Então, tem que saber lidar com o que vai acontecer. Tem que também entender do perfil que ele quer dentro da equipe dele. Vou deixar para eu complementar. Eu acho que está muito bem respondido nesse sentido, né? O líder, o coordenador, o gestor, ele tem um papel imprescindível, e eu concordo com a Vanessa quando ela diz assim, ó, é melhor a gente não contratar pessoas que já têm vícios, né? E formar estas pessoas, porque as pessoas que têm vícios, elas têm uma resistência muito grande, elas já vêm encaixotadas, elas são basicamente as donas da razão, né? Comigo sempre deu certo, sempre fiz Sempre assim. fui assim, né? E isso acaba impactando negativamente no restante da equipe, né? E claro que impacta no desempenho. Então, é sempre melhor formar. Agora, também tem o outro lado, né? Tem empresas que exigem, então já não depende muito do gestor, né? Então já vem de um outro nível hierárquico, ó. Eu quero que vocês peguem, né? Pessoas que já têm um tempo de experiência e tal, essas pessoas vêm com vícios. Aí, o que a gente faz de novo? Aí a gente zera e forma novamente, né? Só que você vai ter muito mais resistência, muito mais dificuldades, mas esse é o caminho. A gente tem que estar formando. Eu acho que uma equipe comercial, ela tem que ser uma escola contínua, porque o cliente muda tão rápido, quanto se muda de roupa, né? Então, o cliente hoje, ele é muito exigente, porque ele tem acesso às informações, né? O cliente, ele chega já sabendo muito mais sobre o meu produto do que, na maioria das vezes, eu, enquanto vendedor, sei. Então, o cliente, ele já chega com todo um know-how, toda uma bagagem, todo um conhecimento, inclusive técnico, a respeito do meu produto. E se eu não estiver constantemente atualizado, estudando, então uma equipe comercial, ela tem que ter o seguinte pensamento: temos que ser uma equipe escola. A gente tem que aprender o tempo todo, sempre, todos os dias, e não precisa ficar pagando sempre treinamento, né? Então a gente tem várias formas de se aprender. Uma delas é o podcast que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Exatamente. Né? Uma outra coisa que eu acho que também que eu quero perguntar para vocês agora é sobre o investimento em treinamentos e nessa educação continuada, de acordo com os objetivos da empresa. Eu acho que é isso que tu falou agora, né, Adriana? Sim, sempre estar. As pessoas resistem muito, Tata, assim, ó. As pessoas resistem muito em investir porque existe culturalmente, vê se a Vanessa concorda comigo, o seguinte pensamento do gestor. Até que eu acho que eu já sei o que é. Vamos ver se é isso. Então nós três estamos muito vamos ver se é o sintonizadas. mesmo. Aí você me diz, por que eu vou investir nesse cara? Se eu vou investir, ele vai ficar bom, ele me deixa. E daqui a pouco ele vai embora. Né? Então, assim, e aí eu venho com a seguinte questão, né? E se eu não investir? E ele vai continuar aqui? Ele vai continuar aqui, sem investimento, eu vou carregar um peso, esse peso vai ser expandido para a equipe, impacto direto nos resultados e no desempenho, pronto. Então, assim, na dúvida, investe. Até porque, né, tem pesquisas que falam que aquela pessoa que eu não invisto, ela pode me entregar 11% do potencial dela, que eu não invisto, que ela não enxerga que ela está crescendo.
Agora, uma que enxerga, ela me entrega mais de 90% do potencial. E aí, o que eu prefiro ficar? Com alguém que tá me entregando só 11, 15% do potencial que poderia, porque ela não tá vendo sentido, não tá vendo crescimento. O que eu tô fazendo aqui, né? Deve se perguntar em algum momento. Mas ninguém investe. O que eu tô fazendo aqui, gente? Isso. Porque eu invisto em treinamento, em capacitação, e essa pessoa, ela se desenvolve. Ela começa a crescer, ela começa a expandir, e a empresa cresce junto. Né? Então, Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Muito bem. Muito bom esse papo, hein, gente? Vamos falando ainda sobre as vendas. O assunto agora é sobre motivação e engajamento da equipe de vendas, que eu não trabalho com vendas. Eu, assim, não consigo te vender uma bala, sou bem sincera. Mas eu imagino que este assunto é um assunto que deixa muita gente preocupada, por causa que se uma equipe não está motivada e não está engajada, não tem vendas. Imagino que seja isso, né? E acho que a primeira coisa, como é que deve ser essa comunicação, então, para que a equipe consiga entender, que essa comunicação seja eficaz, para que as coisas funcionem? Porque a comunicação a gente sabe que é imprescindível, né? Sim, é imprescindível. Vou começar e a Vanessa, você fica à vontade para você complementar, tá, Vanessa? Quando o líder entende que ele tem um papel muito importante, né, que nós inclusive já citamos aqui no início, que um dos papéis dele é motivar a equipe, ele precisa entender que a motivação, ela é muito intrínseca, né? Então, assim, a gente tem motivações extrínsecas e intrínsecas. A intrínseca, como é que ele descobre? Ele tem que ter uma prática de diálogo, no mínimo semanal ou quinzenal, individual, né? No 1 a 1, com os seus colaboradores, para saber o que eles valorizam, né? O que é importante na vida para eles, e sempre estar revisitando o porquê você está aqui. Por que você faz o que faz? O que te move? O que faz você sair da sua cama quentinha num dia tão frio como hoje, por exemplo, e vir até aqui, né? Então, assim, as pessoas não têm a tendência de parar para pensar o que me motiva. Porque nós não fomos acostumados a nos perguntar, né? Nós não somos acostumados a refletir sobre nós. Então, a gente entra nesse mundo louco, né, de demandas e demandas, e a gente não para perguntar. Quando o líder, ele tem este tempo e disponibiliza 10 minutos, não precisa mais do que isso, a cada 15 dias, ele disponibiliza esse tempo, as pessoas voltam para dentro de si novamente, e inclusive ajuda muito no autoconhecimento, né? E aí elas começam a enxergar uma relevância neste líder e nesta empresa que elas talvez não enxergassem antes, né? E com isso, o líder, ele também pode aproveitar e além de identificar aquelas coisas que motivam internamente essas pessoas, por exemplo, né, tem pessoas que dizem, o que me motiva é chegar na sexta-feira, sair correndo para casa, ir passear com a minha família, ver os meus amigos, tomar uma cerveja, viver aquele fim de semana intensamente, e na segunda daí eu tô aqui, né, super bala. Então, assim, esse líder, ele pode fazer a seguinte leitura: poxa, se esse fulano se motiva muito, sexta-feira é muito importante para ele, no fim de semana, quem sabe eu combine com ele o seguinte: à medida que ele for entregando, a gente começa a fazer um sistema de pontuação ou de controle, né, de indicadores, e eu solto ele, ou seja, eu libero ele 2 horas antes na sexta-feira. Então, assim, eu já toquei num ponto que é muito importante para este colaborador. É uma coisa muito simples, mas para ele vai fazer toda a diferença. E fora isso, Tata, a gente tem vários outros aspectos, né? O que me motiva, tem gente que diz, é ser reconhecido. Só que não é financeiramente. Financeiramente é só uma consequência. Poxa vida, eu fiz um bom trabalho, eu me empenhei muito. Talvez eu não tenha entregado o resultado que o meu gestor pediu. Mas o meu nível de empenho, ele foi exponencial. Será que ele não observou isso? Então, o gestor, ele tem que estar atento a isso. A tudo, né? A tudo. E aí sim, aí ele pegar e dizer, olha, Marcelo
eu observei, você não atingiu a meta 100%, mas eu observei que você saiu depois, 15 minutos depois do que todo mundo durante a semana, você chegou 10 minutos antes, inclusive a tua hora de almoço, você nem utilizou toda para o teu almoço, né? Então, assim, você está de parabéns, o seu exemplo é motivador, é inspirador para todos nós, né? Então, uma salva de palmas para o Marcelo, ou qualquer coisa nesse sentido, entende? E são coisas simples. Mas tem que ser sincero. Muito, jamais bajular. Tem que ser sincero, né? Bajulação assim, ó. Pode acontecer uma vez, a segunda não. Se acontecer, já era. O líder perdeu credibilidade. E é muito importante, né? A credibilidade. Sempre. E qual o investimento financeiro desse reconhecimento no exemplo da Profiat? Não tem, não precisou investir nada financeiramente. Mas nós temos ainda líderes que pensam assim, eu não vou elogiar. Senão vou estragar a pessoa, né? Eu não vou elogiar, porque senão depois vai baixar a produtividade. E às vezes para aquela pessoa é o contrário. Mas claro que tem que entender o que motiva aquela pessoa. E só se realmente tiver esse olhar. Então, cada um é diferente. O momento agora. Dicas para se manter essa equipe afinada e motivada. O que vocês têm de dicas? O reconhecimento, mais alguma, assim, que o pessoal que esteja já está anotando ali. Opa, acho que eu vou começar a fazer isso, nunca pensei, acho que pode dar certo. Eu vou puxar umas ainda da comunicação, que eu acho que é muito importante, porque eu vejo que ainda é uma dificuldade muito grande, que é ter clareza no que se é comunicado para a equipe. Até porque na comunicação eu tenho que entender, eu tenho que saber se o outro entendeu o que eu quis comunicar. É sobre o que o outro entendeu, exatamente. Não sobre o que eu comuniquei, né? Então, muitas vezes não há clareza, e aí as pessoas ficam andando em círculos, ou fazem uma coisa, acham que acertaram e não era aquilo que se estava esperando, ou a própria gestão achou que a equipe tinha que subentender aquilo por uma coisa que já falou. Tá óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito, isso, exatamente. Então, assim, a comunicação clara, deixar muito claro para as pessoas e validar se realmente elas entenderam. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Para vocês, então, o que é que precisa ser feito? Validar que as pessoas realmente entenderam, porque a comunicação clara também, eu acredito que motiva pelo fato de que todo mundo se sente realmente indo para o mesmo lugar, porque daqui a pouco não há isso, aí vem os problemas, aí a pessoa faz uma coisa, gera retrabalho, e isso também desmotiva, né? Eu posso complementar? Pode. É importante que a Vanessa falou, isso passa também pela comunicação. É uma coisa que os gestores, eles perguntam tanto para nós, né, Vanessa? Como eu motivo? Então, assim, além do que a Vanessa falou, da clareza, algo muito importante é o seguinte, eu, enquanto vendedor, enquanto equipe comercial, saber o que o meu gestor, de fato, espera de mim, né? Então, assim, tem que ficar tão claro quanto um mapa. É como se tivesse um mapa do meu percurso na minha frente. E eu costumo chamar isso de gestão à vista, né? Então, assim, as metas sendo cumpridas, está lá num quadro bonito, sendo alimentado, né? Onde todos estão caminhando juntos, sabem exatamente em que ponto eles estão. Então, tudo isso motiva muito. E uma outra questão é o feedback. Ele precisa ser construtivo, às vezes, eu tenho que chegar lá e falar a verdade, né? A verdade, entre aspas. Verdade eu sempre vou falar. Mas, assim, eu tenho que falar aquilo que dói, de fato, e ele também precisa ser positivo. Então, não é sempre construtivo e não é sempre positivo. Ele precisa ser, ora, construtivo, né? Fulano, eu vi que você acabou de fazer essa ligação agora e você estava respirando muito fortemente enquanto o cliente estava falando. Então, isso para mim, olhando daqui, deu um aspecto, assim, uma impressão de impaciência. Se o cliente do outro lado, ele ouve a sua respiração acelerada, ele vai pensar a mesma coisa. Imagina como que ele pode se sentir, né? Então, assim, é um feedback construtivo, né? E se fosse você no lugar do cliente, como que você se sentiria, né? Então, este é um feedback construtivo que tem que acontecer o tempo todo, não é naqueles momentos de avaliação de desempenho, né? E o feedback positivo é quando você dá um reforço positivo.
puxa vida, gostei muito do que você fez. Esse seu fechamento, ele trouxe muita segurança para o cliente. E quando você tocou, assim, na mão do cliente, disse, pode contar com a gente, exatamente isso que você fez que fez a diferença. Você deveria fazer mais vezes. Você vai construindo, então. Isso. A gente vai modelando as pessoas. Uhum. Esse é o grande trabalho, né? É o grande papel do gestor. Ele vai modelando. Legal. A gente falou de pessoas agora quero ver, geralmente no ambiente, são várias pessoas com pensamentos, com visões, muitas vezes diferentes, que já trazem com educações diferentes. Qual que é a importância, então, de como se criar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo? Quer começar? Pode começar. Tá bom, então vamos lá. A gente aqui é uma gentileza só, né, Vanessa? Então, ok. Um ambiente positivo e colaborativo, ele pode começar de forma simples, né? E ele pode, por exemplo, começar o dia de forma simples e terminar o dia de forma simples. Porém, importante. Eu, como líder, eu começo realmente, não importa se eu não dormi bem, não importa se eu estou cansado, não importa o que tenha acontecido comigo. A partir do momento em que eu coloco os pés na empresa, eu coloco o chapéu da empresa, né? E colocando o chapéu da empresa, eu tenho que, no mínimo, chegar e dar um bom dia, porém, existem vários tipos de bom dia, né? Existe aquele bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E existe aquele bom dia. Bom dia, Tata. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo certinho? Chegou bem hoje? Conseguiu pegar o ônibus no horário certo? Eu sei que ontem você teve dificuldade. Então, um bom dia, né? Já muda tudo. Muda tudo. Desde que o bom dia ele seja de postura, ele seja por completo, né? Comunicação verbal e não verbal. Isso é importante também. Muito e terminar importante. assim, e conduzir o dia dessa forma, né? Sempre com reforços positivos, sempre trazendo... E assim, o que acontece às vezes quando as equipes estão um pouco em ociosidade, me ajuda nisso, Vanessa, se você quiser complementar, é que notícias ruins, elas voam, né? E nós, seres humanos, até por uma questão de evolução, daí já trago da neurociência, claro que a notícia ruim vai vender mais, porque a gente é como uma parabólica para o que é ruim, né? Então, a gente sobreviveu, chegou até aqui nesse sentido. E aí, o líder, esse gestor, ele tem que ser uma parabólica para captar essas notícias ruins, ou essas coisas ruins, ou esses boatos, ou essas especulações que existem na empresa e nos corredores, e para atuar exatamente no momento em que aquela especulação, aquele boato começou. Então, ele tem que ser muito, muito presente. Eu chamo isso, Tata, de escuta ativa, né? Olha. Então, ele tem que estar escutando, enquanto está trabalhando, ele tem que estar escutando plenamente tudo que está acontecendo. E ele atuar em cima. Atuar como? Dar um fechamento para aquela notícia ruim, né? Tirar aquilo do meio do contexto e trazer o quê? Trazer um aprendizado sobre aquilo. Você não precisa da positividade tóxica, Pois né? Que é uma coisa muito chata. Então, assim, e ninguém suporta mais isso, né? Mas, peraí, vamos ser realistas. Aconteceu isso? Onde que você ouviu isso? De onde que trouxe isso? Qual foi a fonte, né? E o que você acha disso? Querem conversar sobre isso? Conversamos. Então, ok, qual é o aprendizado sobre isso? Qual é o nosso papel? E agora, dá pra gente finalizar essa questão e partir para a próxima? Partir para outra? Pronto. Muito interessante. E se a gente pegar tudo que foi falado aqui, a gente pode ver como é importante a presença real do líder. Tem que estar presente. Estou falando esse tempo todo, sempre o líder está fazendo isso, aquilo, aquele outro, né? Porque eu estar num local e eu estar realmente presente ali é diferente. Porque eu posso estar ali, tá na minha mesa, trabalhando. Tô ali, minha cabeça tá... Não tô prestando atenção, Sim. não tô tendo a escutativa, o que tá acontecendo. Observar as pessoas que estão comigo, conversar, dar o feedback, tudo que a prof falou, que eu falei, que a gente tá conversando aqui, né? Como é importante a presença. Falando sobre o clima ali, né? A equipe, o ambiente, vamos pensar, né? Vendas, comercial,
trabalha sobre metas. Metas é o quê? Traz pressão, não traz? A gente tem uma pressão em cima. Então, a gente volta sobre a parte de importância de conhecer sobre as pessoas, entender sobre pessoas, os diferentes perfis que existem e os perfis que eu tenho dentro da minha equipe. Como essas pessoas pensam, o que motiva, tudo que foi falado. E dentro disso, eu buscar criar estratégias para aliviar esse estresse. Justamente para aliviar essa pressão do dia a dia, né? E isso é construído, porque não tem uma receita de bolo. Cada equipe é uma equipe, então o gestor mesmo pode construir. Cada membro é uma pessoa. E aí pode ser construído. O que vocês acham importante aí, pessoal? Vamos fazer uma votação, vamos fazer um brainstorming. O que é importante aqui para a gente, para aliviar um pouco a tensão do dia a dia? O que daria para a gente implementar? E às vezes são coisas que não tem nem custo financeiro ou muito baixo, e que vai fazer toda a diferença no dia a dia. É só um olhar realmente para dentro, né? Que bacana. Gente, eu quero trabalhar nessa empresa. Desse gestor aí que vocês estão falando. Porque, olha, a gente sabe, né, que para a pessoa conseguir, para o gestor conseguir fazer tudo isso também, é um autoconhecimento. Acima de tudo. Né? Porque a gente geralmente pensa, tá ali, chegou ali, mas ninguém sabe o que a pessoa passou e tudo que ela teve que fazer. Porque eu imagino, né? A gente está falando aqui de equipes que podem ter de 4 a 50 pessoas. Sim, imagino. Exatamente. E a pessoa tem que estar ali driblando de todos os jeitos. E claro, a gente traz aqui o ideal, mas Sim. a gente sabe que no mundo real, tudo tudo é construído, tudo leva tempo, não tem como chegar... Amanhã, né, tipo, ouvi o podcast, amanhã eu já vou. Não é assim também. Não funciona assim. Mas eu acho que querer já é o primeiro passo, né? Aplica, Sem vê. E aí, o que deu certo? Vamos continuar. Não deu certo? Vamos melhorar. Melhoria contínua. Sim. Né? Até mesmo para... Olha, se eu faço isso com a minha equipe, daqui a pouco eu já estou passando isso para minha equipe, que é importante fazer isso com o atendimento. Eu atendi aquele cliente, vamos fazer uma retrospectiva desse atendimento. Como que foi? O que eu posso melhorar para o próximo? O que eu acertei? Né? O que eu errei? Eu vou gerando. É o contágio positivo, isso. que vai virar um padrão. Que bacana. Bem, já que a gente está falando aqui, falamos da motivação da equipe, do engajamento, né, do feedback, como deve ser. Agora vamos para a parte do desenvolvimento da equipe e aí para potencializar essas vendas. Então, eu queria ver com vocês dicas para aumentar a eficácia de vendas. Porque imagino, eu não sou vendedora, mas imagino que para quem trabalha, como a Vanessa falou, a meta é importante. Mas a venda, para eu chegar na meta, eu tenho que vender. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, vocês têm dicas para que se possa aumentar essa eficácia de vendas? Eu acredito, assim, além de tudo que a gente falou, de estar com um perfil ideal do profissional que vai estar lá, da empresa ter uma visão muito clara do que tá, do seu cliente, do seu produto, porque tudo começa nisso, né? Tanto para marketing quanto para vendas, né? E aí, a gente hoje tem muitas ferramentas que estão aí. Dados. Vamos começar pelos dados. A gente precisa ter esse olhar que hoje em dia eles são eles valem mais, às vezes, até mesmo do que dinheiro, né? Quanto de dados você tem. Então, ter os softwares que vão auxiliar nessa gestão de clientes, em todo o processo. Hoje a gente pode contar com a inteligência artificial que está vindo aí com um peso gigante para mudar muita coisa. A gente tem também a questão das mídias, porque você estar nas mídias hoje é necessário. Eu trabalho com a gestão de uma equipe que ela faz pesquisas para entender nas datas comemorativas o que o consumidor tem a intenção de comprar. Então, hoje, por exemplo, eles estão na rua, né, e estão fazendo essa pesquisa para o Dia dos Pais. Dia dos Pais, é a próxima. Estão entendendo o que o consumidor está buscando para essa data. Então, a média de pessoas que pretendem fazer compras, o que ela vai comprar? Vai ser roupa? Vai ser acessório? Vai ser algum perfume? O que ela pretende comprar? Se ela pretende também sair para comer fora, ou fazer algo em casa? Enfim, várias perguntas lá. E a gente passa esse levantamento, então, para as lojas, para os lojistas, e depois a gente faz uma avaliação para saber como que foi. Entendi.
Aí, no Dia dos Namorados, né, teve todo esse processo. E eu fiz a ligação para as floriculturas e para outras empresas para entender como é que foi, como é que foram as vendas. E aí, eu liguei. Não, uma floricultura. Foi péssimo, foi horrível, porque não deveriam deixar o mercado também vender flor, porque estão acabando com as nossas vendas, porque não sei o quê. Tá, próxima pergunta. Você decorou a sua vitrine? Não. Você anunciou nas redes sociais? Não, nem tenho. Mas eu tô há anos aqui. A minha loja tá há anos, todo mundo sabe que eu tô aqui. Pra quê? Pra que eu vou ficar fazendo isso? Eu não preciso, todo mundo sabe que eu tô aqui. Então, a reclamação de que... Tipo, não fez e queria um resultado. Então, assim, você investiu, você fez alguma promoção, algo pra chamar? Desculpa. Mexe demais a mão já. E aí, não fiz. Então, o resultado fica difícil também de se ter. Claro! O mercado hoje também, vender flor, impacta nas floriculturas, sim. Mas eu também liguei para outras que aí falaram que assim... venderam um monte. Foi muito bom. Foi melhor que o ano passado. A gente implementou agora que não tem só flores. A gente também tem uns outros itens que a gente faz uma venda casada. Porque até eu disse, olha só, eu tô à distância. Se eu quisesse mandar um presente para minha mãe não gosta de flor. E eu fiquei meio sem opção, assim, de um lugar que fizesse algo legal que não fosse flor. Mas tu achou numa floricultura? Ela disse, eu tenho aqui outras opções que não necessariamente tem a flor para fazer essa entrega também. Então, olha só. Ter dados, estar nas redes sociais. Também a parte de, querendo ou não, tráfego pago. Hoje a gente tem aí com a tecnologia a nosso favor. Tudo isso pode potencializar. Ajudar. Mas se eu não tiver as pessoas certas, de nada tudo isso adianta. Que é o que eu vou perguntar para a Adriana agora. Como é que eu desenvolvo, então, as habilidades da equipe? Olha, Tata, para desenvolver as habilidades, claro, primeiro a gente identifica as habilidades, né? Sim. E tendo a ciência, né, a consciência de quais habilidades desenvolver, elas é muito fácil e muito simples. A gente tem a tendência de dificultar as coisas, né? Vou levar anos, vou levar muito tempo para desenvolver a habilidade de negociação nos meus vendedores. Gente, tem tanto curso gratuito, né? Tem tantos livros, tem tanto podcast, tem tanto material gratuito. Então, assim, isso não é desculpa. O que a gente precisa fazer? A gente também não pode delargar esse processo. Então, eu, enquanto gestor, por exemplo, vou pegar como exemplo essa competência, né? Essa habilidade de negociação que o vendedor precisa ter. Para desenvolver na prática uma habilidade dessa, eu preciso muni-los de conhecimento sobre este assunto. Primeiro ponto, tá? Então, esse é o primeiro passo. Como que eu vou conhecer? Você pode conhecer pelo livro As Armas da Persuasão, fazendo propaganda aqui, mas é um livro, né? Para quem está nos ouvindo, é uma indicação para o gestor, né? É um best-seller fantástico sobre negociação. Então, assim, você lê este livro, fulano, você ouve este podcast, você assiste esta palestra gratuita, ou esse TED, e aí nós vamos nos reunir, cada um traz a sua percepção. Legal. E a partir disso, o que a gente faz? Aí a gente já, além do conhecimento, a gente foi para o passo da compreensão. Então, você conheceu porque teve acesso, aí quando você debateu, você compreendeu. E quando você compreendeu, qual é o terceiro passo? Como colocaremos isso em prática? Vamos testar aqui agora? Eu sou o seu cliente, você, né, é o meu vendedor. Como que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Legal. Feito isso, vamos lá, né? Então tá tudo claro, a gente fechou esses 3 pontos para desenvolver essa skill, essa habilidade. Feito isso, aí... Só vamos repassar aqui, que é a... Primeiro ponto, conheça o conteúdo. Conheça o conteúdo. Segundo ponto, compreenda. Tá. Né? Porque não basta conhecer, você tem que debater para compreender. E o terceiro ponto, aplique. Ótimo. E aí, mesmo depois disso, o que acontece? Aí o gestor, ele ainda continua com o papel dele, se ele não tiver ninguém que possa treinar. Vamos lá, então, para o ponto de venda. E eu vou pedir para o Fernando observar a Janaína.
enquanto a Janaína está colocando isso em prática. E aí, o Fernando vai passar um feedback para a Janaína, né, para saber quais foram os pontos, qual a percepção dele, e a Janaína vai fazer o mesmo contrário com o Fernando. Legal. A Janaína vai observar o Fernando na prática e passar feedback. Então, assim, imagina uma equipe dessa. Sim. Você, de forma tão simples, desenvolveu uma skill, né, uma habilidade, e pronto, vamos passar para o próximo, né? E já foi colocado em prática. Muito legal. Agora, a gente está falando das coisas legais de desenvolver para o próximo. Eu quero ver o que fazer, o que o gestor faz quando um membro da equipe não está se desenvolvendo. Não fui só eu. Não está desempenhando bem, mas aquela pessoa é importante. Como, então, fazer essa abordagem? O que deve ser feito? Primeiro, entender, né, aonde que tá a falha, o que está acontecendo. Às vezes não é nem só a pessoa, tem um contexto, né? Quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu sempre visitava depois as empresas para ouvir o pessoal que eu colocava lá dentro a cada mês, para entender como que a empresa também estava tratando essas pessoas, como que estava assim. E teve uma empresa que começou a ter muita rotatividade na área comercial. E eu quis entender o que estava acontecendo. Chamei esse pessoal, vamos conversar, o que está acontecendo. Olha só, a gente está fazendo todo o nosso esforço para bater a meta, para fazer vendas, e realmente a gente está vendendo. O problema é que a empresa não produz a tempo e atrasa todas as entregas. Porque a gente fecha a venda, porém a empresa não tem matéria-prima para produzir, e isso está demorando, está atrasando as entregas, e os clientes depois não querem comprar de novo da gente. Claro. Aí vai entender por que a empresa está atrasando. Porque a empresa está sem capital para comprar matéria-prima. Então, tem todo um ciclo ali que está acontecendo, e aí o dono da empresa reclamando. Mas por que essa rotatividade? Por que as pessoas não querem ficar? Mas não sei o quê. Mas também tem... Porque... Pensa, você se coloca no lugar do teu vendedor. Claro. Você fez todo um esforço para fechar aquela venda. Aí você se comprometeu num prazo. Uma pessoa deu a sua cliente, palavra. Né? E aí você sabe que se você entregar na data ou antes, você tem muito mais chance de fidelizar, de continuar, de seguir com aquele cliente. E a empresa faz exatamente o contrário. Atrasos assim de 1 mês para mais. Então tem que enxergar mesmo o que está acontecendo. É enxergar. Ok, é um problema aqui interno, né? É de gestão, é interno ou é com a pessoa? Aí entra o feedback, como o professor falou. Aí eu vou chamar essa pessoa para conversar, para entender o que está acontecendo. E aí sim eu vou poder traçar ali um plano, o que eu vou poder fazer em relação a isso. E aí os caminhos são diferentes, né? Cada caso é um caso. Sim. Tata, tem uma questão que um estudo, né, que é do Fórum Econômico Mundial, o último estudo deles, eles constatam, pelo menos no Brasil, o seguinte, que a maioria das pessoas não pedem demissão das empresas, elas se demitem dos seus chefes, né? Ou seja, dos seus líderes. E essa maioria é 88% das pessoas. Então, é um número muito grande e que se mantém no Brasil, né? Pelo menos nos últimos 8 anos que eu acompanho, sempre varia em 88, 89, 85% dessas pessoas. E por que isso acontece? Vem de encontro com o que ela falou, né? Com o que a Vanessa falou. Precisa saber se é um problema de gestão. Às vezes a pessoa está desanimada, ela não está rendendo, ela está com dificuldade para entregar o que ela entregava antes. Será que é um problema de gestão? Será que é um problema da postura desse gestor? Será que é um problema de processo de venda que de repente ela não está mais seguindo, porque o processo de venda é imprescindível também, a metodologia utilizada também é imprescindível, né, para aquele cliente, aquela empresa. Então, assim, isso precisa ser verificado sempre, né, com perguntas simples. Fulano, o que está acontecendo? Eu observei que nesses últimos 3 dias você está mais cabisbaixo, você está aparentemente desanimado. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar nesse processo? Né? Então, assim, de novo, o líder se colocando à disposição, né? Porque, às vezes, ele pode perguntar assim, o que está, de fato, te incomodando? E as pessoas não vão dizer. Não vão falar. Quando ele pergunta diferente, quando ele diz, o que eu posso fazer para te ajudar?
é diferente. Você pode fazer isso, isso, aquilo. Aí as coisas vêm, né? Então, a gente tem que cuidar muito como que a gente vai formular esta pergunta. Que é a comunicação. Que é a comunicação sempre. Que é a comunicação. Gente, eu não sabia nada do assunto. Agora eu tô sabendo muito. Adorei falando de vendas, gerenciamento, equipe. O nosso tempo tá acabando. Eu gostaria de ficar muito mais aqui, mas acho que a gente falou de tudo, né, Vanessa? Tu acha que faltou alguma coisa que tu acha que é importante, que é bacana as pessoas saberem quando a gente falou aqui da gestão, da equipe, de vendas? Eu acredito que, acho que faltou um pouquinho a gente frisar algo que agora a Prof trouxe aqui, que é muito importante, é o processo de vendas. O processo de vendas. Muito bem alinhado, claro, definido. E cada pessoa que entrar na equipe ter um treinamento dentro daquele processo. Porque, às vezes, eu vou contratar alguém com experiência comercial. Joga ali, cada um cria a sua forma de fazer. E cada um faz de um jeito. Cada cliente é abordado de uma forma diferente. E isso vai gerar problemas. Então, se realmente eu quero potencializar resultados, que é o que a gente está falando aqui, eu tenho que ter um processo muito bem definido. Então, eu recruto pessoas com um perfil, penso exatamente no perfil que eu preciso. Eu passo eu treino elas dentro de um processo muito bem definido, que tudo isso vem antes, eu definir o processo, definir o perfil. Eu faço a gestão dessas pessoas com todas as ferramentas que foram faladas aqui, de escuta ativa, de estar perto, de entender o que as pessoas precisam. Me apoio em tecnologias que hoje a gente precisa, não tem como fugir disso, né? E é uma construção, dia a dia, treinamento, melhoria contínua, tudo que a gente precisa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. É isso aí, né? Chico já disse, todo dia faz a mesma coisa. Adriana, alguma coisa que tu gostaria de complementar? Gostaria de trazer, assim, existe muito a tendência, em equipes comerciais especialmente, né? Daqueles vendedores talento, né? Então, e o líder supervalorizar o cara que é um talento. Ou, de repente, ele querer contratar, como o exemplo que a Vanessa deu no início, um cara por ter a fama de talento, né? Aquela fama que às vezes não se sustenta. É importante, já que a gente está falando de potencializar vendas, é muito importante que a gente entenda o seguinte, que isso vem, né? É uma fórmula que vem da economia comportamental, sobre performance. E o que é performance? Performance é o talento menos interferências. Na prática, imagina que eu tenho um funcionário, né, um membro da equipe, que ele tem nota 10 de talento. Porém, ele tem nota 7 de interferência. 7 menos 10, 3. Ele vai apresentar 3 de performance. Olha que conta boa. Ao contrário, eu posso ter um outro membro que tem 5 de talento, ele tem 4 de interferência. 5 menos 4, 1. Ele vai apresentar... Não, perdão. Ele tem 5 de talento e ele tem 1 de interferência. Entendi. Aí ele vai apresentar, né, 4 de performance. Que vai estar superior a... Superior. Então, assim, talento não quer dizer nada se ele estiver carregado de interferência. O que são essas interferências? São os problemas que eu trago junto no dia a dia. São os mimimis que eu trago, né? São as coisas, os meus costumes sempre dentro da caixa. Sempre fiz assim, sempre faço assim, sempre deu certo assim. Então, com o talento vem muita arrogância também. Presunção. Muito. É importante que o líder ele esteja atento a isso e não supervalorize uns em detrimento de outros. Gente, que arraso! Eu achei que ia ser só muito obrigada, valeu. Deram 2 dicas de ouro aqui no final. Gente, eu adorei essa conversa. Adriana, Vanessa, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, oportunidade. Vocês viram? A gente já começou aqui no primeiro, já jogando pra cima. Você aí, espero que tenha curtido, que tenha gostado. Lembrando que caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho do Senac aqui em Santa Catarina, pode acessar o portal sc.senac.br. E já que a gente falou das tecnologias daqui, também temos as nossas redes sociais. É só procurar por Senac Santa Catarina, que você encontra e pode acompanhar as publicações e novidades do Senac. Adorei o papo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.
Esse foi, então, o nosso podcast Fora da Sala. Um podcast que vocês viram que realmente não teria como ser apenas um e-mail. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.